por causa dos nossos pecados. Pense nisso por um momento. O Filho de Deus, perfeito e sem culpa, escolheu entregar a própria vida por pessoas que o rejeitaram. Ele não foi forçado. Ele não foi enganado. Ele escolheu isso por amor. Um amor puro, santo e redentor. Quão grande deve ter sido esse amor para permitir que soldados estendessem seus braços, descravassem pregos em suas mãos. Mãos que curaram os enfermos, ressuscitaram mortos e acalmaram tempestades. Quão profunda deve ter sido sua compaixão para permanecer em silêncio enquanto era falsamente acusado, ombado, açoitado e cuspido. Tudo isso por pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo. E ainda assim, ele não revidou. Ele não desistiu. Ele permaneceu naquela cruz, não porque os pregos o seguravam ali, mas porque o amor o mantinha ali. Amor por você. Amor por mim. Amor por todo pecador quebrantado que um dia clamaria: Jesus, salva-me. Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas o evento histórico ou um símbolo de sofrimento. A cruz é a maior demonstração de amor, obediência e sacrifício. Jesus obedeceu até a morte. Ele se submeteu completamente à vontade do Pai, mesmo quando isso lhe custou tudo. Mesmo quando significou beber sozinho o cálice da dor por pecados que ele nunca cometeu. E quando a Bíblia diz em Lucas capítulo 14, versículo 27, quem não toma a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Essas palavras exigem toda a nossa atenção. Elas desafiam a versão confortável do cristianismo a qual muitos se acostumaram. Por quê? Se Jesus carregou a sua cruz e nos chama a fazer o mesmo, então o discipulado não pode ser sobre conveniência. Não pode ser apenas sobre buscar bênçãos ou viver uma fé apenas quando tudo está bem. Seguir a Cristo é sobre rendição. É sobre olhar para Deus e dizer com sinceridade: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não está nos chamando para carregar uma cruz física como ele carregou. Mas ele está nos chamando para algo igualmente profundo, morrer para nós mesmos. Ele nos chama a deixar o orgulho, a crucificar a velha natureza e a abandonar tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Ele nos chama a soltar aquilo que o mundo chama de sucesso, reconhecimento e poder, para escolher uma vida que reflita a vida dele. Uma vida marcada por fidelidade, humildade, sacrifício e amor. Esse não é um chamado leve. Não se trata apenas de frequentar a igreja ou compartilhar versículos nas redes sociais. Trata-se de uma vida transformada. Uma vida em que Cristo não é apenas o Salvador, mas também o Senhor de todas as áreas do nosso coração. Então, deixe-me perguntar algo muito sério. Quando você olha para a cruz, o que ela realmente significa para você? Sim, ela representa o sacrifício de Jesus. Representa amor, salvação, graça, misericórdia, santidade e esperança. A cruz nos lembra que fomos perdoados, que fomos alcançados pela graça e que existe vida eterna para todo aquele que crê. Mas a cruz também é um convite para seguir Jesus com tudo que somos. Um chamado para tomar a nossa própria cruz e caminhar no caminho da obediência. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando custa alguma coisa. Carregar a sua cruz significa estar disposto a negar a si mesmo. Significa escolher amar pessoas que são difíceis de amar. Significa perdoar quando você foi profundamente ferido. Significa obedecer a Deus mesmo quando seria muito mais fácil comprometer a verdade. Carregar a cruz significa escolher humildade em vez de orgulho. Escolher a verdade em vez da popularidade. Escolher a oração em vez do desespero. Significa confiar em Deus quando tudo parece incerto. Porque carregar a cruz não é apenas dizer que acredita em Jesus. É viver de uma maneira que demonstra que Ele é o Senhor da sua vida. É seguir os passos de Cristo todos os dias, mesmo quando o caminho parece estreito e desafiador. Carregar a cruz significa que você não apenas acredita em Jesus, mas decide segui-lo de verdade. Significa imitá-lo. Significa confiar nele mesmo quando o caminho parece escuro e incerto. Significa permanecer fiel mesmo quando você sente que ninguém está vendo, mesmo quando parece que suas orações não estão sendo respondidas. Carregar a cruz significa entregar sua vida diariamente, porque você ama aquele que entregou a vida por você. Mas precisamos ser sinceros conosco mesmos. Será que realmente estamos carregando nossa cruz? Porque muitos conseguem falar o nome de Jesus, mas poucos estão dispostos a caminhar nos passos dele.
É fácil dizer que somos cristãos. É fácil afirmar que acreditamos em Deus. Mas a verdadeira pergunta é: estamos realmente seguindo a Cristo? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas conseguem ver o amor de Jesus na maneira como você fala, elas conseguem ver paciência na forma como você reage, elas conseguem ver compaixão na forma como você trata os outros. Será que vem integridade nas suas escolhas? Será que vem humildade no seu coração? Este mundo não precisa apenas de pessoas que falem sobre Jesus com os lábios. O mundo precisa de pessoas que reflitam Jesus com suas vidas. Como disse o apóstolo Paulo de Tarso em Epístola aos Romanos capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Talvez você nunca seja pregado em uma cruz como Jesus Cristo foi, mas todos os dias você pode entregar sua vida como um sacrifício vivo. Todos os dias você pode escolher obedecer quando é difícil, escolher amar quando dói, escolher perdoar quando parece injusto. Isso é o que significa carregar a sua cruz. Então, amado, não trate a cruz de Cristo como um símbolo distante. Deixe que ela seja um lembrete diário do amor dele, um lembrete do chamado que ele colocou sobre a sua vida. A cruz não é apenas algo que Jesus carregou, é algo que ele também convida você a carregar. Porque é justamente nesse lugar de rendição que encontramos a verdadeira vida. É ali que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É ali que paramos de viver para este mundo e começamos a viver para a eternidade. Então carregue a sua cruz. Que cada passo da sua vida reflita os passos de Cristo. E que a sua vida se torne um testemunho vivo do que significa seguir aquele que deu tudo por você. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Senhor Jesus, como posso compreender a profundidade do teu amor? Tu, o Salvador sem pecado, escolheste suportar a dor da cruz. Não por aqueles que te amavam, mas por aqueles que te rejeitaram. Por pessoas como eu. Pelo pecador, pelo perdido, por aquele que nem sabia o quanto precisava de ti. Tu permitiste que pregos atravessassem as mesmas mãos e curaram os enfermos, que levantaram os quebrantados, que alimentaram os famintos e acolheram os rejeitados. Mãos que seguraram crianças, que consolaram os que choravam e que levantaram os humildes. E ainda assim, permitiste que essas mesmas mãos fossem estendidas sobre a madeira e presas com crueldade. Tudo por amor. Foste zombado, ferido, cuspido e coroado com espinhos em vez de glória. E mesmo assim, tu permaneceste ali, permaneceste na dor, permaneceste na rejeição. Permaneceste carregando o peso de todos os pecados, inclusive os meus. Não porque eu merecia, não porque eu te amei primeiro, mas porque o teu amor não podia me deixar perdido. Tu carregaste uma cruz que não merecias para que eu pudesse receber uma graça que jamais conseguiria conquistar sozinho. E agora, Senhor, tu me convidas a carregar a minha cruz e a seguir os teus passos. Por isso, hoje eu me coloco diante de ti com um coração sincero. Senhor, se existe algo na minha vida que está me afastando de ti, revela ao meu coração. Se existe algum orgulho, alguma mágoa, algum pecado escondido, arranca isso de dentro de mim. Dá-me coragem para abandonar aquilo que me prende ao mundo, mesmo que custe algo, mesmo que seja difícil. Eu prefiro perder o que é temporário do que perder aquilo que é eterno. Se riqueza, sucesso ou conforto começarem a ocupar o lugar que pertence somente a ti, Senhor, remove isso do meu coração. Eu quero que a minha vida seja governada pelo teu Espírito. Quero que o teu amor transforme o meu caráter. Arranca de mim toda a raiz de amargura. Substitui o orgulho por humildade. Substitui a ansiedade pela tua paz. Ensina-me a confiar em ti em todos os momentos. Que a minha vida reflita a tua bondade, a tua paciência e a tua verdade. E que todos os dias eu possa dizer com sinceridade: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque tu és o meu tesouro. Tu és a minha recompensa. Tu és digno de tudo. Em teu santo, poderoso, maravilhoso nome eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você deseja que oremos por você, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar pela sua vida. Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.